Meu nome é Leonardo Marcelino Ventura, morador da comunidade quilombola de Monte Alegre, na região sul do Espírito Santo, que pertence ao município de Cachoeiro do Itapemirim. O nome dos meus pais: meu pai é Alessio Veridiano Ventura, também nascido aqui na comunidade, e assim como a minha mãe, Maria de Souza Ventura. Ambos afrodescendentes, ambos quilombolas daqui de Monte Alegre. Essa comunidade ela surge com a abolição da escravidão, porque aqui até então era uma fazenda chamada Monte Alegre, e o dono dessa fazenda, o sistema de funcionamento dela era através da mão de obra escrava. E os nossos ancestrais, ou seja, os meus bisavós, eles eram cativos dessa fazenda. E quando houve a abolição, aí esses meus bisavós compraram pequenas áreas de terra que pertenciam à fazenda, fazendo surgir a comunidade quilombola de Monte Alegre. No ano de 2004, nós ouvimos falar, nós sabíamos que éramos descendentes de negros escravizados, mas a comunidade ela não estava organizada como comunidade quilombola. E aí ouvimos, conversando com uma pessoa, essa pessoa disse que trabalhava no INCRA na época. Ela disse: olha, no dia que vocês se organizarem como comunidade quilombola, vocês vão ver que vão começar a acontecer políticas dentro da comunidade que vão fortalecer a identidade cultural de vocês e ao mesmo tempo o desenvolvimento socioeconômico e cultural da comunidade. Isso em 2004. Quando foi em 2005, em junho de 2005, nós criamos aqui uma associação comunitária dos remanescentes de Quilombo de Monte Alegre, ou seja, uma associação quilombola, ou seja, uma associação de moradores da comunidade quilombola de Monte Alegre. Mais do que uma associação comunitária, essa associação também tem fins culturais, tem fins econômicos, sociais, ambientais. Então isso foi em 2005. Também em 2005 a gente pediu à Fundação Cultural Palmares para abrir o processo de titulação das nossas terras. O que é isso? Aqui tem as terras da comunidade, que são terras que foram adquiridas pelo meu bisavô e por outros negros, mas essas terras estavam isoladas. Por exemplo, meu bisavô tem a terra dele, um outro negro tem a terra dele, e através do governo federal você cria um território, ou seja, todas essas áreas do meu bisavô e de outros passam a ser uma única área, ou seja, passa a ter um título só, e isso passa a ser chamado de território quilombola de Monte Alegre. Isso foi feito através da associação que nós criamos em 2005. Também no mesmo ano a gente pediu à Fundação Cultural Palmares o reconhecimento da nossa comunidade como uma comunidade quilombola, e a gente conseguiu isso nesse mesmo ano de 2005. E aí, a partir daí, a nossa associação ela começou a trabalhar ações que fortalecessem a identidade cultural da comunidade. A princípio, a gente teve muitas dificuldades, muitas pessoas não queriam se reconhecer como quilombolas ou como descendentes de escravos, apesar da cor negra já indicar, mas eles não queriam se identificar por causa de tudo aquilo que eles tinham sofrido, de tudo aquilo que eles ouviam falar a respeito do negro no passado, de que o negro trabalhava sem receber nada, de que o negro era chicoteado, de que o negro era humilhado. E muita gente não queria associar a sua pessoa a alguém que no passado só era humilhado. As mulheres negras que tinham filhos, em alguns casos com seus senhores, e os senhores não reconheciam esses filhos. Então as pessoas não queriam se associar a isso, apesar de que pessoalmente, eu olho isso de um outro ponto de vista. Eu olho o negro como aquele que construiu o Brasil. Eu olho essa humilhação que o negro passou, não porque ele quis passar, mas porque ele foi submetido a ela, tanto do homem quanto da mulher negra. A questão dos açoites, aí, das chocolatadas, principalmente era por consequência do negro não estar mais suportando a carga de trabalho. Então, a nossa associação ela trabalhou isso e trabalha o fortalecimento da identidade da comunidade quilombola de Monte Alegre. A comunidade, como eu disse, ela existe desde 1888. Na verdade, ela existe um pouquinho antes disso, porque em 1877, quando ainda estava em vigor o sistema escravocrata no Brasil, a viúva, que era dona da fazenda Monte Alegre,
ela começou a libertar alguns casais de negros e doou terra para essas famílias. Então ali começa a surgir a comunidade com um casal e um filho. Começa a surgir a comunidade quilombola de Monte Alegre. Logo após a abolição, aí vem o meu bisavô e outros negros, e aquilo começa realmente a se transformar numa comunidade quilombola. Nos dias atuais, a comunidade ela tem, hoje, ano 2018, ela tem aproximadamente 700 habitantes, que estão em aproximadamente 130 famílias. No passado, a maioria das famílias viviam da agricultura de subsistência, que é aquele cultivo que as pessoas fazem do arroz, do feijão, do milho, da abóbora, da mandioca, somente para o sustento da família. Só que depois de um tempo isso começou a ficar inviável, porque a terra que havia sido adquirida pelos nossos ancestrais, ela começou a ser subdividida com o filho, com o neto e até com o bisneto. Então essas terras ficaram pequenas. Por conta disso, algumas famílias continuaram morando na comunidade, porém trabalhando na cidade. Outras até acabaram saindo da comunidade e foram morar na cidade. Dessas que saíram, algumas voltaram, a maioria não voltou, mas algumas têm voltado. Então isso, durante muito tempo, as pessoas viveram da agricultura de subsistência. Já de 2005 para cá, aí nós conseguimos, através da associação, resgatar a agricultura, mas não como uma fonte de subsistência, mas como uma forma de geração de trabalho e renda. Então hoje nós temos várias famílias vivendo da agricultura familiar. Como essas terras ainda são pequenas, as pessoas não cultivam café, elas cultivam produtos que dá para serem cultivados em áreas pequenas, principalmente hortaliças. Então hoje nós temos várias pessoas vivendo da agricultura de subsistência, principalmente na horticultura. E uma coisa que eu acho bem interessante, praticamente todos que praticam a horticultura, eles fazem isso de forma orgânica. Existe uma associação de apicultores aqui na comunidade, mas essa associação ela não está limitada à comunidade, ela é aberta à associação de apicultores. Ela é aberta a apicultores da zona rural do município, mas a agroindústria, onde o mel é beneficiado, ela fica aqui dentro da comunidade. E também existe na comunidade uma agroindústria comunitária. Então várias mulheres produzem derivados do trigo, tipo assim, coxinha, quibe, empada, empadão, salgados diversos, né? São produzidos nessa agroindústria e eu tenho a minha agroindústria familiar particular, né? Então são duas na comunidade. Eu tenho a minha particular e tenho uma comunitária que várias mulheres trabalham lá. Esses produtos, tanto das agroindústrias, quanto da agroindústria do mel, quanto da horticultura, a prefeitura normalmente ela compra isso através de projetos de geração de renda, através de um programa, na verdade, do governo federal chamado PNAE. PNAE é uma sigla que significa Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então ela te compra esses alimentos e entrega isso, distribui isso na rede municipal do ensino escolar. Tem um outro programa chamado PAA, também é uma sigla que significa Programa de Aquisição de Alimentos, onde o governo federal, através da prefeitura, ela te compra esse alimento e entrega isso, distribui para entidades filantrópicas. Além disso, também a minha família e também outros horticultores, participam de uma feira livre que funciona todas as sextas-feiras à tarde, no centro da cidade. Nessa feira participam só agricultores familiares do município, vários deles são daqui da comunidade. Nessa feira você só pode vender aquilo que você produz, isso você tira desse contexto o atravessador. Eu não posso comprar nada, por exemplo, no Ceasa, ou comprar de um outro agricultor e vender lá. Eu tenho que vender nessa feira aquilo que eu produzo. E a prefeitura ela cede para os funcionários dela uma cartela de ticket que só tem valor nessa feira. Então hoje a gente tem um público de aproximadamente 2.000 funcionários públicos que vão para essa feira e compram alimentos diversos lá. Durante vários anos
a gente percebeu, eu sempre fui um apaixonado pela comunidade, e a comunidade ela é cortada por um riozinho, um ribeirão, eu gosto muito de chamar ele de um riozinho. Só que esse rio, no ano de 1965, ele sofreu uma dragagem. E essa primeira dragagem tirou várias curvas do rio, danificou ele. E depois, quando foi em 1984, ele sofreu uma segunda dragagem. Aí o rio, que era todo serpenteado, ele tornou-se praticamente todo reto. E aí, assim, além de peixes que existiam, que deixaram de existir, as árvores da beira do rio foram praticamente todas arrancadas para que a draga pudesse fazer o percurso dela ali. E aí a gente percebeu assim que as aves sumiram, as lagoas secaram, e a gente procurou pensar uma forma da gente resgatar isso. E aí, assim, através de um projeto chamado Corredores Ecológicos da Mata Atlântica, que nós somos parceiro desse projeto. Esse projeto foi executado de 2006 até 2013 em várias regiões do Espírito Santo, e uma delas aqui, chamado de Micro Corredor Ecológico Burarama, Pacatuba, Cafundó. E nós participamos desse programa de recuperação da Mata Atlântica. E aí, dentro desse projeto, no projeto Corredores Ecológicos, tem um mini projeto chamado Puleiros Ecológicos, que é você recompor áreas degradadas através de plantio de árvores em quintais, em pequenas propriedades, né? E isso foram feitos em várias propriedades aqui. Também foi feita a recuperação da mata ciliar do nosso riozinho. E junto disso eu vi uma necessidade da gente fotografar as aves que ocorrem aqui, porque as crianças, a nova geração, não conheciam essas aves. E aí eu comecei fotografando, só que eu não tinha muita habilidade com a câmera, era uma câmera bem comum, uma chamada H50 da Sony. E aí o meu filho e um outro menino começaram a me acompanhar. E aí teve um dia que ele falou, o meu filho falou, pai, me dá essa câmera aqui que o senhor não sabe lidar com isso não. E aí ele passou a fotografar. Hoje ele assim praticamente assumiu essa atividade. Eu dou o apoio necessário sempre que eu posso. Às vezes eu vou também, eu não fotografo, mas eu acho muito legal, eu admiro muito as aves. E hoje ele faz esse trabalho, ele sai para várias regiões, tanto aqui do município quanto do estado, e às vezes fora do estado, até fora da região, para fotografar aves. Hoje ele faz o trabalho de guia. Hoje isso já gera renda para ele. Hoje ele já repassou esse conhecimento para várias crianças da comunidade. E lá atrás, quando a gente começou isso, a gente colocou uma meta de chegar a 100 espécies. E inicialmente a gente chegou a 75. Depois eu falei, Felipe, a 100 espécies a gente não chega, porque aqui eu acho que não tem 100 espécies. Ele falou, não pai, tem mais do que isso. Eu falei, olha, então se você quiser continuar, você vai, porque para mim já deu, a gente não vai chegar. E aí conseguiu chegar a 110. Depois ele colocou uma meta, aqui perto a gente tem uma RPPN chamada Cafundó. Ele falou, olha, na RPPN Cafundó foi feita uma pesquisa e constataram lá, parece 275 espécies de aves. Nós vamos chegar a esse número. Eu falei, você está iludido, isso aí você não vai chegar nunca. Enfim, hoje ele está com quase 600 espécies fotografadas. E ele faz um trabalho hoje dentro da RPPN Cafundó, ele tem autorização para ir lá e fotografar. E ele conseguiu passar esse conhecimento para várias crianças da comunidade. E aí aquilo que eu comecei ensinando para ele e para outros meninos, hoje assim, ele domina muito mais do que eu. Mas assim, para mim o ponto máximo da satisfação foi um dia que eu estava sentado aqui mesmo nesse espaço, e aí chegou um menino de 10 anos e falou para mim, falou assim, Léo, rapaz, olha, ontem à tarde tinha um balança-rabo do bico torto pertinho de mim aqui. E aí eu fiquei sem graça de perguntar o que era balança-rabo do bico torto, né? Falei, que bicho é esse? E eu não sabia, sou sincero em dizer que eu não sabia que era uma ave. Falei, eu fiquei com vergonha de perguntar, balança-rabo é o quê? Um bicho? Que bicho? O que é isso? Aí ele ficou insistindo, olha, o balança-rabo do bico torto ficou pertinho de mim, o tempão paradinho. Eu falei, o que é balança-rabo do bico torto? Ele falou, você não conhece o beija-flor balança-rabo do bico torto? Eu falei, caramba, não estou envergonhado, estou satisfeito de um menino de 10 anos hoje praticamente conhecer mais aves do que eu. Então essa é a nossa satisfação, é um trabalho que ajuda a preservar o meio ambiente, traz uma nova consciência para a nova geração.
Mas também tem pessoas aqui de mais idade que de vez em quando vem aqui, procura o meu filho e diz, olha, vamos lá em tal lugar, porque lá eu vi um bicho tal. E às vezes quando ele vai lá e fotografa e depois constata de que aquela ave é uma ave rara, como aconteceu com uma ave chamada curicaca. Um rapaz insistiu com meu filho com quase um ano para ir fotografar essa ave, meu filho sempre deixava para depois, só que o rapaz definia ela como um pato selvagem. E aí, por acaso, um dia meu filho passando, viu a curicaca e praticamente é o único registro que tem no sul do estado dessa curicaca, é o que ele fez ali, no sul do estado. Além disso, a gente também aqui recebe grupos que vêm para conhecer a cultura da comunidade. Aí a gente recebe grupos que tomam café da manhã com a gente, assiste uma apresentação cultural de Caxambu, que é uma dança que é praticada desde que os nossos ancestrais eram ainda escravizados. Eu levo eles para uma trilha, para fazer uma caminhada na mata, o pessoal também almoça com a gente. E durante o ano a gente tem 2 ou 3 grupos que vêm para fazer um circuito de mountain bike aqui também pela região, com a base na comunidade.